primeira, segunda, terceira geração no cativeiro. Esther, enfim, era a quarta geração de cativos. Ela também nasceu no cativeiro, mas na vez dela, diga para quem está aí do seu lado, na vez dela, no turno dela, a partir dela, tudo mudou, aleluia! Deus rompeu com esse ciclo de cativeiro. Deus fez algo, Deus interviu na história. Deus entrou na história. E eu não posso fazer uma doutrina disso, né? Não vou sair falando que é sempre assim. Mas é muito interessante porque se Êxodo diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, a quarta geração, será que não existe uma janela de nova liberdade a cada terceira, quarta geração? Eu fico pensando nos meus botões, né? Deus, ele parece que não traz à tona tudo de uma vez, senão acho que a gente não ia aguentar, né? Quando você se converte, você enxerga ali os seus trapos e a luz brilha, você vê como você está sujo, aí você se lava no sangue de Jesus, ganha novas vestes, aí você começa a caminhar com o Senhor, você vai andando na direção da luz. Cada vez que você para e olha, tô tão sujo, né? Aí lava de novo e troca as vestes de novo, alvo mais que a neve. Daqui a pouco você está andando mais perto da luz, você vê coisas que você não tinha visto antes, porque é de glória em glória, de fé em fé. A gente vai sendo aperfeiçoado. A palavra diz que a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que começa ali de madrugada a acender a luz do dia, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até ser meio-dia. E João escreveu dizendo que nós seremos como Ele é, no dia que nós o vimos face a face, porque nós o veremos como Ele é. Mas até aquele dia é essa santificação contínua, não é? Então eu fico pensando que geracionalmente também acontece assim. Tem coisas que a gente olha para trás e pensa assim, meu Deus, como é que meus pais deixavam eu assistir isso? Como é que meus pais ou meus avós falavam assim? Como é que minhas primas, meus tios, meu Deus... São coisas que hoje eu enxergo e que a geração anterior não enxergava. E eles eram crentes e eles temiam ao Senhor, né? Eu me lembro da minha avó, quando minha avó materna já era a terceira geração de nascidos de novo. E ela dentro da igreja, pianista, meu bisavô, o pai dela, era pastor, né? Que era evangelista também. E eram totalmente comprometidos com o evangelho. Uma história de renúncias, uma história de sacrifícios, né? Mas a minha avó, quando ela estava na juventude, ela fumava, ela bebia, ela, se alcoolizava mesmo, perdia o controle. E quando ela já era casada com meu avô, já tinha os filhos, a minha mãe tinha por volta dos 10 aninhos de idade, a minha avó materna teve uma experiência com o Espírito Santo e ela entrava no quarto, fechava a porta e passava tempos ali com o pai em oração. E a minha mãe conta que lembra o dia que eles abriram a porta e a minha avó estava como se num arrebatamento espiritual, porque os meninos fazendo aquela bagunça e a minha avó estava ali como num transe espiritual, numa experiência muito profunda com Deus, que nem achou ruim com a bagunça das crianças. E naquele dia, naquela tarde, minha avó ficou horas assim. E quando ela voltou daquela experiência com o Espírito Santo, ela contava pra gente, entre muitas experiências que a minha avó teve com Deus, como que ela estava tendo uma visão espiritual, algo que estava acontecendo com ela. Enfim, quando ela voltou, nunca mais ela colocou um cigarro, um álcool na boca. Ela foi liberta instantaneamente. Mas até então, aquilo era muito comum. Todas as pessoas com quem ela convivia, também dentro da igreja, fumavam, bebiam e se alteravam, e aquilo era uma prática normal. Eu penso, por exemplo, na geração ainda dos meus avós. Como assim, gente? Eram todos maçons. Maçons. A maçonaria era uma prática comum no meio evangélico. E nós sabemos que a maçonaria não é uma sociedade de homens de negócios, simplesmente. Ela é uma seita. E ela tem todos os processos. E o meu avô paterno,
ele atingiu o último grau da maçonaria. O meu avô paterno. Então, foi na década de 60 também, com o mover do Espírito Santo no Brasil e no mundo, que houve até um racha muito grande nas igrejas cristãs, quando os cristãos começaram a enxergar o que eles não viam antes e entender que eles não podiam fazer pactos com outros deuses. Aquelas práticas não eram práticas que agradavam a Deus e houve um romper. Foram muitas amizades quebradas, relacionamentos quebrados, prejuízos financeiros. Pessoas pagaram um alto preço quando elas enxergaram que, na vez delas, elas enxergaram que elas tinham que se arrepender daqueles pecados. E a partir daquele momento, houve uma quebra de cativeiros que nós continuamos colhendo. Então, cada geração vai experimentar mais luz, vai experimentar novos posicionamentos, quebras de cativeiro, de coisas que vinham antes sem ninguém reparar que era errado, para que haja como que um caminho mais aberto para as futuras gerações. Há algumas gerações atrás, um homem cristão, ele não podia ter muita felicidade na intimidade com a esposa. Para curtir o sexo, ele ia para a rua. A mulher dentro de casa era só a mãe dos filhos. Isso era aceito, isso era comum. Estou falando de gente crente. E tantas outras práticas que os nossos antepassados tiveram que um dia enxergar como pecado, enxergar como errado, como algo que não agradava a Deus. Eles tiveram que se arrepender, tiveram que se posicionar. E quando eles fizeram isso, graças a Deus por isso, eles removeram pedras do caminho. Eles tiraram pedras do caminho para que hoje eu, os meus irmãos, os nossos pais e até a geração em que isso aconteceu, nós pudéssemos ser mais livres e pudéssemos ser mais felizes e entender melhor o que é a santidade de Deus. E eu tenho certeza que existem áreas em que a nossa geração precisa enxergar e precisa remover pedras. E precisa aplanar o caminho para que os nossos filhos, os nossos netos possam ser mais livres do que nós fomos até aqui. Quando eu vejo alguém que acabou de se converter, eu sempre me emociono. E eu pergunto, então você é a primeira geração que está abrindo as portas das bênçãos de Deus para a sua família, para a sua descendência? E a pessoa às vezes fica assim, mas eu sei que não só a primeira geração é responsável, todas as gerações são responsáveis. Todas as gerações são responsáveis, porque os meus pecados trazem consequência para as futuras gerações. Mas as minhas quebras de cativeiro libertam as futuras gerações. Então nós nos posicionamos a cada geração como responsáveis diante de Deus, amém? Esther era a 4ª geração. E eu acredito que era como se ela e Mordecai ali na história fossem esse portal para Deus poder entrar e intervir. E eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, você é um portal para a intervenção de Deus na sua história e nas suas gerações. Amém? Diga, na minha vez, no meu turno, a partir de mim, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Aplauda o Senhor se você crê.